Aquele ciclo de palavra do Senhor me deu, né? Passos para uma vida plena em Jesus. E hoje nós veremos o quarto passo para uma vida plena em Jesus. Continuamos a nossa leitura lá de Filipenses 4, de 6 a 9. Gostaria que você se colocasse de pé para a leitura da palavra, em reverência à palavra do Senhor. A versão que eu vou estar lendo é a NBVP, a Nova Bíblia Viva, em português. Filipenses 4, de 6 a 9. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam e ouviram de mim e me viram fazer, e o Deus de paz estará com vocês. Pai, possa estar a tua palavra, e em teu nome, Jesus, nós te pedimos: vem neste lugar com o peso da tua glória e faz manifestar, Senhor, a tua santidade, faz manifestar, Senhor, o teu poder. Esconde-nos, Senhor, na fenda da tua rocha, esconde-nos, Senhor, com tua destra fiel e manifesta a tua glória neste lugar. Traz cativa e obediência à tua palavra todo pensamento, todo entendimento, para que possamos nesta noite entender e compreender a tua palavra e nela nos aprofundarmos e nela sermos enriquecidos. Faz assim conosco, Pai, nessa noite e todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Amém, Jesus. Confesse o que você acredita, não o que você sente. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Confesse o que você acredita e não o que você sente. Confesse o que você acredita e não o que você sente. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem não sabe entender as maravilhas de Deus. A mente humana não consegue compreender as maravilhas de Deus. E nós, que constantemente somos bombardeados por informações, ao longo do dia, ao longo das horas, centenas, milhares de informações chegam ao nosso córtex pré-frontal, que é a porta de entrada de tudo na nossa vida, e nós começamos a processar essas informações. E então vem o grande dilema das nossas vidas: o que fazer com essa informação? O que fazer com aquilo que está chegando aos nossos ouvidos, aos nossos corações? O que fazer? Como proceder? Como processar? Porque muitas das informações que chegam até nós, elas não são boas, não são agradáveis, não são notícias que agregam valor, não são, como diz o texto de Filipenses, não são nobres, não são direitas, não são de valor, não são dignas sequer de serem repetidas, né? O apóstolo Paulo, ele nos fala lá em Efésios que nós devemos, que aquilo que nós vemos o ímpio falar, nós não devemos sequer repetir. Nós devemos ter esse cuidado. Está lá em Efésios 5. Aquilo que eles falam, nós não devemos sequer reproduzir, repetir aquilo que eles estão falando, porque não convém aos santos. Nós somos santos, amém? Não convém aos santos terem em seus lábios palavras impuras, palavras que não agradam
Não convém de uma mesma fonte jorrar água doce e águas amargas. Nós precisamos processar as informações que chegam até nós e filtrá-las. E qual filtro nós devemos usar? A palavra de Deus. O filtro que nós devemos usar, o único filtro que nós devemos usar, se chama palavra de Deus. Em segundo lugar, o escudo da fé. São armas que nós devemos usar para processar as informações que chegam até nós. Porque como dardos inflamados, as informações chegam e muitas vezes não temos tempo de processar. Eu tenho um neto de 8 anos e ele gosta muito de assistir shorts no YouTube. Shorts são vídeos curtos, né? E o vídeo já começa assim: se você quer que isso aconteça, se você ama seu pai e sua mãe, curte e dá um like, curte, comenta, compartilha. E ele pega meu celular e fica: Bento, para, pelo amor de Deus, para, pelo amor de Deus. Você não tem que curtir nada, aí você tem que discipular, tem que começar a ensinar, mostrar como é que é. Porque às vezes a gente deixa por conta da criança e ela acaba acessando não só o que não deve, mas o que não está compatível com a sua faixa etária, para discernir o que fazer. Porque qual criança não ama seu pai e sua mãe? Qual criança não quer o bem do seu pai e sua mãe? Então são estratégias de marketing para fazer com que um vídeo viralize. E o vídeo não tem conteúdo que agregue valor nenhum. Não há informação, não há conteúdo, não há nada. Apenas um visual bonito, chamativo, uma música de fundo, mais nada. Mais nada. E ao mesmo passo que nós devemos cuidar, velar pelas nossas crianças, com as informações que elas têm acessado, nós também precisamos ter um filtro para nós. Porque nós não temos muitas vezes alguém para nos dizer: o que você está assistindo? O que você está vendo? O que você está acessando? O que você faz com o seu celular quando você entra para o banheiro? O que você faz com o seu celular quando você está sozinho em casa? Nós não temos ninguém para nos dizer isso. Na verdade temos, ele se chama Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós estamos tão focados, tão obstinados com a informação que está chegando, que não conseguimos processar a voz do Espírito Santo dizendo: meu filho, por aí não é por este caminho, não siga por aí. E nós precisamos entender a voz do Espírito Santo para podermos viver nos dias de hoje. Na verdade, desde que o mundo é mundo, nós enquanto igreja precisamos discernir a vontade do Senhor através da sua palavra, para que nós possamos viver dias agradáveis, não para nós, mas para o Senhor. Porque eu tenho certeza absoluta, porque se a palavra de Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito, eu tenho certeza que na palavra perfeito, perfeição, está contido bênçãos, sinais, prodígios e maravilhas. Glória a Deus. Deus, Ele não envia bênção pela metade. Deus não precisa de tempo para processar, fazer a nossa bênção. Como eu disse no início, a mesa está pronta. Apenas vem, se senta, come e beba. Mas para isso eu preciso ter fome e sede. Senão, mesmo a mesa estando posta, eu não vou me sentar. O convite já foi feito: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e em mim encontrarão descanso. O Senhor tem falado para nós como procedermos nos dias de hoje, como agirmos em cada situação do nosso viver. Mas muitas vezes nós, ao processarmos essa quantidade de informações, nós não conseguimos discernir a vontade do Senhor e acabamos por confessar
aquilo que não é palavra de Deus. O nosso conhecimento na palavra, muitas vezes, ele é muito raso, ele é muito fraco. Nós precisamos ter o hábito de reler e tornar a ler a palavra de Deus. Eu lembro de um seminário que eu participei, e um dos pastores, durante o seminário, ele disse uma palavra que entrou meio atravessado no meu coração. Eu não entendi bem o que o pastor quis dizer. E o texto estava lá dentro de 1 João. E para entender, para discernir aquilo que o Senhor para entender aquilo que aquele pastor quis dizer, eu li 57 vezes o livro de 1 João. Porque eu precisava entender aquela palavra, eu precisava entender o que aquele pastor havia dito. O apóstolo Paulo, ele fala da igreja de Bereia, dos bereanos, que os crentes de Bereia não eram como os crentes das outras cidades, porque eles ouviam a mensagem e procuravam conferir com a palavra para ver se estava de acordo. Nós precisamos fazer isso, amados. Ouvir a palavra, ler a palavra e confirmar na palavra se aquilo que está sendo dito procede ou não de Deus. Nós precisamos buscar não apenas ser a diferença, mas fazer a diferença. Que muitas vezes nós estamos vindo para os cultos, vindo para as células, vindo para as redes, para a torre de vigília, mas não conseguimos fazer diferença no ambiente onde vivemos. Não conseguimos dissociar a nossa imagem, não conseguimos associar a nossa imagem à imagem de Cristo. Temos dificuldade e nós precisamos, antes de chegarmos em determinado lugar, o Senhor precisa chegar à nossa frente. No cortejo, é Ele quem vai à nossa frente, é Ele quem nos guarda. E as pessoas precisam discernir isso em nós. Ali vai um bendito e uma bendita do Senhor, ali vai um homem e uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa na qual repousa o Espírito de Deus. É quando você chegar no seu ambiente de trabalho, tem aquela rodinha, e eles estão falando piadas, algumas até sujas, e quando você chega, eles param em respeito, não a você, mas à autoridade que está em você. Na escola, na faculdade, não interessa onde você chegar, a iniquidade tem que cessar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Só assim nós vamos viver a vida que o Senhor tem preparado para nós. Nós precisamos entender que os propósitos de Deus são mais altos e, consequentemente, são melhores. O Senhor diz a meu e seu respeito, a nosso respeito: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de vida e não de morte, de bênção e não de mal. E nós precisamos buscar isso. E nós temos dificuldade em buscar a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor de forma ininterrupta. Muitas vezes nós usamos as habilidades que o Senhor nos deu, as ferramentas que o Senhor nos deu, as facilidades que a vida nos dá, para usar de forma inadequada. Nós precisamos usar as ferramentas a nosso favor e não contra nós. E não contra nós. Eu vi um certo pastor dizendo que no celular, que ele não concorda o uso de celular na igreja dele como Bíblia, porque no celular tem pornografia. Tem pornografia para aquele que é pornográfico, porque naquele que é santo não. Então eu não posso dizer que tal objeto tem ou não tem, porque senão eu estou dizendo que toda igreja tem pecado, toda igreja está errada. Então eu preciso entender, antes de processar uma informação, discernir o que eu estou falando, porque eu posso estar traindo problema para quem ouve. Deus nos colocou aqui para cuidar,
sermos cuidados e cuidar. E nós devemos apresentar vocês ao pasto verdejante e às águas tranquilas. Essa é a nossa função. E para isso, nós vamos ministrar aquilo que Deus tem para dizer. Nós possuímos o que confessamos, mas nós só podemos fazer confissões corretas ou acertadas, discernindo, entendendo o que a palavra de Deus diz a seu, a nosso respeito. Porque se eu não sei o que Deus pensa a meu respeito, se eu não sei o que Deus fala a meu respeito, se eu não tenho compreensão da grandeza do que Deus tem preparado para mim, como eu vou confessar? Como eu vou reivindicar? A pastora, pouco antes, bem antes do aniversário dela, ela pediu o presente de aniversário dela, deixou bem claro: eu quero viajar, quero passear. Aí eu falei assim: amém. Só que lembra que agora a gente não pode ir para longe, por enquanto a gente não pode ir para longe. Nós temos um povo para cuidar, nós temos responsabilidades a mais. Nós não podemos ficar para assistir culto pela internet. Mas ainda assim Deus proporcionou para nós alguns dias de maravilhas, de poder desfrutar da graça e do favor dele. Então ela deixou claro o que ela queria, ela publicou, ela confessou o desejo do seu coração, e cabia a mim proporcionar. E muitas vezes Deus está esperando que nós sigamos até a face dele, nos voltemos à face dele e digamos: Senhor, eu preciso disso, eu estou com este anseio, eu estou com essa necessidade, eu estou com essa súplica, eu tenho esse clamor diante de ti, socorre-me, atende-me. E nós muitas vezes só vamos quando não tem mais o que fazer. Eu volto a dizer aqui: a oração, a súplica precisa ser o nosso primeiro recurso, não o último. Vamos para Deus no primeiro momento, na primeira situação, no primeiro sinal de problema. Vamos para Deus. Se a partir daí vamos ou não no médico, se a partir daí vamos ou não tomar remédio, aí é com o Senhor. Mas nós precisamos buscar ter dependência do Senhor, dependermos dele. Nós precisamos viver a palavra em nós. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu a vivo pelo unigênito Filho de Deus. Se eu estou morto, as minhas vontades, as minhas paixões morreram comigo, porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, Ele vai viver uma vida muito melhor do que eu posso desejar. Ele vai viver uma vida muito melhor do que eu possa pensar, sonhar ou imaginar. E muitas vezes nós questionamos o que tipo de vida nós temos vivido. Ah, Senhor, por que tanta dor? Ah, Senhor, esse marido. Ah, Senhor, essa mulher. Ah, Senhor, esse filho. Ah, Senhor, esse trabalho. Fazemos perguntas erradas ao Senhor. O apóstolo Aurélio falava de um personagem da Hanna-Barbera, só os antigos lembrarão. Era uma hiena que ela vivia murmurando: ó vida, ó dó, ó azar. Tudo que alguém planejava fazer, ele falava assim: não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí quando dava errado, ele dizia: ó vida, ó dó, ó azar. Então você está proclamando que não vai dar certo.
Você já confessou que não vai dar certo. Você já publicou que não vai dar certo. Por que que vai dar certo? Mateus 21, 22 diz: se crerem, receberão tudo o que pedirem. Mas em quem nós temos crido? Pastor, eu creio no Senhor. Glória a Deus. Mas você crê também nas promessas? Você crê também nos processos de Deus? Você crê também que Deus tem um tempo debaixo do céu para que todas as coisas aconteçam? Você crê também que Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E as coisas que cooperam para o bem não são necessariamente coisas que eu gostaria de passar, mas são situações no processo de Deus na minha vida que eu preciso passar para ser lapidado, para ser forjado no meu caráter, na minha intimidade com o Senhor. Vocês vão ouvir muito eu falar sobre o meu testemunho pessoal, daquilo que Deus fez na minha vida. Eu lembro de uma das noites que eu estava internado e eu acordei, era 20 para as 3 da madrugada. A minha sogra estava comigo, ela estava dormindo. Eu acordei e eu peguei a Bíblia, botei a Bíblia no meu colo e comecei a chorar. Comecei a chorar copiosamente. E eu pedi a Deus uma palavra. E naquela noite, eu literalmente pedi a Deus para morrer. Porque eu não suportava mais tanta dor. Eu havia sido induzido ao coma para poder dormir. Eu tinha crises de dores. E eu estava há 9 dias sem dormir, porque eu dormia, me mexia. E quando eu me mexia, a dor era insuportável. E eu fui então hospitalizado, induzido ao coma para poder dormir. E quando eu acordei com angústia no meu coração. E eu falei com o Senhor exatamente desse jeito: Pai, se o Senhor já fez em mim, por mim e através de mim tudo que o Senhor precisava fazer, me leva, porque eu não suporto mais sentir tanta dor. Eu não suporto mais ver a minha esposa sofrer, os meus filhos chorarem e passar tanta necessidade. Mas se o Senhor ainda tem algo para fazer em mim, por mim e através de mim, me tira desse leito. E a Bíblia literalmente se abriu. Jó 42:2. E disse Jó ao Senhor: eu bem sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Era Deus me falando que aquilo que Ele tinha para fazer em mim e através de mim ainda não havia chegado ao fim. Deus ainda tinha algo para fazer através da minha vida. Deus ainda tinha algo para fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. A história de Deus ainda não havia terminado. Mas eu fui para o único que tinha a resposta naquele momento. Eu podia ter esperado amanhecer, podia ter esperado os médicos, podia ter esperado alguém, podia ter perguntado: Senhor, manda um sinal. Mas eu fui exatamente para a palavra: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de direção. E o Senhor não deixa de responder às nossas questões. O Senhor não deixa de atender os nossos pedidos.
Talvez você tenha chegado aqui nesta noite, ou tenha passado a semana um pouco angustiado, um pouco abatido, um pouco triste, receoso com algumas notícias, preocupado com o dia de amanhã, perturbado se vai ou não conseguir resolver aquela situação, problemas que têm te tirado o sono, lágrimas que já secaram de tanto tempo que você tem chorado diante de Deus, gemidos que hoje são literalmente inexprimíveis, tamanha dor que você tem sentido, tamanha agonia que está no seu coração, na sua alma. Mas o Senhor te diz nesta noite: se crerem, receberão tudo o que pedirem. O Senhor está te dizendo: se você crer, você receberá tudo. Não é alguma coisa, não é exatamente o que você precisa, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pedir, pensar ou imaginar. E nós precisamos entender que Deus, Ele é superabundante, Ele é mais que abundante. Ele não dá do seu espírito, Ele não dá da sua bênção por medida, Ele dá com sobejo. E se nós não estamos vivendo essa vida com sobejo, é porque falta em nós a fé para confessar aquilo que cremos, e aquilo que cremos é a palavra, e a palavra diz a meu e seu respeito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. O Senhor me fez cabeça e não cauda. O Senhor tem promessas nas nossas vidas, mas nós precisamos andar pela promessa, andar no caminho da fé. Irmãos, Deus tem muito o que fazer em nós, por nós e através de nós, mas Ele espera achar em nós a disponibilidade, a disposição e a entrega e a renúncia para fazer o que Ele quer. Irmãos, eu sei que todo mundo aqui tem a sua luta, tem a sua guerra pessoal. Eu estou falando de tarefas, de rotinas, que muitas vezes são rotinas pesadas, principalmente das mães. É uma rotina que não acaba nunca. Hoje nós passamos a tarde eu fazendo a instalação hidráulica dos equipamentos na casa do meu filho. Ele se casa esse mês, em 2 semanas ele está casando, e é muita coisa para fazer, é uma loucura, uma correria, muita coisa. E eu já fiz tanta força lá no cano, lá que eu cheguei aqui e estava dando cãibra. Mas primeiro, eu sei a quem sirvo, eu sei quem me chamou, e eu não estou aqui para fazer número, eu não estou aqui, nós não estamos aqui para marcar presença, não há cartão de ponto aqui. Nós estamos aqui porque reconhecemos que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Irmãos, a Bíblia diz que é com dificuldade que o justo é salvo. Está lá em 1 João. Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será então do ímpio e do pecador? Alguém já leu essa palavra? Alguém já leu esse texto? É pesado. Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio? O que será do pecador? Nós precisamos entender o nosso papel de sermos sal e luz. Se está difícil para nós, para o mundo está pior ainda.
mas eles bebem e tal, estão rindo. Eles estão rindo da própria. Não dá nem para repetir. Eles não sabem que fim eles terão. Estão cegos. E nós precisamos ser a luz que vai abrir os olhos destes. Nós precisamos entender, amados, que nós precisamos buscar conhecer a palavra. Lá em Romanos 10, de 8 a 11, diz assim: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Talvez a relativa confusão que você tem passado, que nós temos vivido, situações adversas, muitas vezes vem para tentar conflitar a verdade com a realidade. Verdade é a expressão indissolúvel e absoluta de quem Deus é. Realidade é aquilo que está diante dos meus olhos. Eu vou crer no que os meus olhos veem, ou vou andar por fé naquilo que eu não consigo ver, mas o meu Deus prometeu que vai fazer. Eu tenho que fazer essa escolha, eu tenho que fazer essa opção, senão nós vamos naufragar. A palavra de Deus, ela é a expressão da verdade, e nós precisamos conhecê-la, nós precisamos ter intimidade com ela, folhear a palavra, nos debulhar na palavra, termos o hábito de ler mais de uma versão. Ter muitas Bíblias é caro, realmente é caro, mas nós temos a Bíblia digital que você pode ter N versões, tudo num lugar só. Nós precisamos entender o quão Deus leva a sério a questão da palavra. Lá em Josué 1:8, o Senhor instrui a Josué dizendo: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. É o tempo todo tempo meditar na palavra, profetizar a palavra, proclamar a palavra, viver a palavra. Nós precisamos disso, irmãos. Se nós queremos viver no sobrenatural, andar no sobrenatural, volto a repetir aqui: Mar da Galileia, tempestade, Jesus andando sobre o mar. Ele diz para Pedro apenas uma palavra, duas palavras, aliás, uma palavra: vem. Ele não disse vem no nome, ele não sapateou, ele não fez unção com óleo, ele não fez imposição de mãos, ele apenas disse vem. Nós precisamos ser aqueles que saem do barco em meio à tempestade e anda no sobrenatural. Numa outra passagem, no mesmo mar, outra tempestade, Jesus dormia. O que Jesus está querendo nos dizer com isso? Que se Ele, que é o Todo-Poderoso, e que disse a meu e seu respeito: vocês que creem em mim,
farão as mesmas obras que eu faço e maiores ainda farão. Se ele pôde descansar no meio da tempestade, no meio do açoite do mar, no rugir dos ventos, eu também posso. Eu também posso descansar, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos garante a vitória. A promessa é dele, e eu preciso descansar, entrar e confiar nas promessas dele. Precisamos entender isso, irmãos. Nós não podemos condicionar a nossa fé ao que vemos, porque isto não é fé. Fé é o que não vemos, é crer no sobrenatural, é crer nas coisas que não se podem ver e não se podem mensurar. É natural caminhar sobre as águas, é natural um morto de 4 dias andar, é natural um cego voltar a enxergar, é natural um homem com diagnóstico de que não poderia voltar a andar e estar de pé diante de vocês? Não, irmãos, não é natural. Sabe por quê? Porque Deus quer nos chamar a viver no sobrenatural e no extraordinário. Deus quer nos chamar a viver da graça dele, não apenas das misericórdias. Nós nos acostumamos por muito tempo a andar pelas misericórdias de Deus. Andar pelas misericórdias é comer das migalhas que caem da mesa, sendo que o Senhor já nos convidou para nos assentarmos à mesa, para sentar à mesa do banquete, e nós somos convidados de novo. Nós precisamos entender e discernir isso. É tão poderoso, irmãos, é tão poderoso quando os pensamentos ruins tentam invadir a nossa mente e nós com a palavra podemos combater. Não é assim. O meu Senhor diz a meu respeito, o Senhor fala a meu respeito nessa situação, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu sou bendito, que o Senhor me dará uma mesa farta. Nós temos dificuldade de entender o que diz fartura, o que quer dizer fartura. Nós achamos que fartura é o que o outro tem, não o que nós temos. A palavra do Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O melhor desta terra para mim é o melhor para você? Não é. Então não julgue o seu melhor pelo que está na mesa do outro. Não compare a cor verde da grama do outro com a cor verde da sua grama. O que é seu e é o melhor que Deus te deu. Glória a Deus. O que o irmão tem é o melhor que Deus deu para ele. É bom ver nossos irmãos prosperarem, mas mais ainda é bom louvarmos a Deus, porque nós estamos prosperando também, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, cada um à sua maneira, mas estamos avançando, estamos seguindo, estamos prosperando naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, não naquilo que eu estou vendo meu irmão fazer. Existem coisas, é claro, que nós podemos olhar e copiar, literalmente. O texto que nós lemos em Filipenses diz, lá no versículo 9: continuem a pôr em prática tudo que aprenderam, receberam e ouviram de mim e me viram fazer. Isso faça. Continuem a pôr em prática o que vocês têm visto
ouvido e visto em mim, faça da mesma forma. Eu vou receber a mesma coisa que o Senhor, pastor? Não, você vai receber o que Deus tem para você. É o que Ele tem para você. Talvez você não precise passar por 1 ano, 2 meses, 17 dias de cama para receber uma promessa, para receber uma palavra. Talvez você não precise passar por 9 dias de privação do sono por causa de uma dor. Porque de uma coisa eu sei: Deus não precisa de tempo para preparar bênção para mim e para você. A bênção, a mesa está posta, está pronta. Devemos pedir ao Senhor fome e sede por mais dele. Amém? Nós precisamos entender, discernir e contrapor as informações que chegam até nós com a palavra de Deus. Nós precisamos fazer com que a palavra seja a regra de fé e conduta em nossas vidas. Não o que dizem, não o que falam, não o que pensam a meu respeito, mas o que o meu Deus diz a meu respeito. Isso sim importa, isso sim tem valor, e nisto sim eu vou empenhar a minha vida. Não é a minha palavra, é a minha vida. Porque se eu creio que Deus, Ele é o Senhor, se Ele é o Criador de tudo e todas as coisas, de que Ele é o que? Ele é. O que você imaginar, Ele é. Deus é bom, Ele é justo, Ele é conselheiro, Ele é Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Ele é a porta aberta, Ele é a porta fechada, Ele é o vento forte, Ele é a brisa suave, Ele é a estrela da manhã, Ele é a rocha inabalável na qual estamos firmados, Ele é o escudo da minha fé, Ele é a razão e motivo do meu louvor, Ele é a minha esperança. Amém. Ele Glória é. a Deus. Ele é. E é por causa dele que nós estamos aqui nesta noite. Porque Ele é. E nós precisamos declarar o que Deus diz a nosso respeito. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Em Joel 3:10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Na versão NVI diz: diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Na Nova Almeida Atualizada diz: diga ao fraco que ele é um guerreiro até que ele se torne um. Então, enquanto Deus não forjar em mim o caráter de um guerreiro, Deus não forjar em mim o caráter de um homem ou uma mulher de Deus, o caráter de um bendito, uma bendita de Deus, eu não vou cessar de proclamar as suas verdades, as suas virtudes. Não vou calar os meus lábios até que Ele venha. Irmãos, Jesus está voltando. Ele jaz à porta. E como eu estou para me encontrar com o Senhor? Muitas vezes nós não o conhecemos, não como deveríamos. Ouvimos falar a respeito dele, ouvimos falar sobre os seus feitos, mas continuamos na caminhada, firmado naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, nas informações que chegam até nós e nos discursos
que muitas vezes fazem a nosso respeito. Mas tem um que não nos acusou. Tem um que era sem pecado e não nos condenou.
dele. É hora de você se expressar. Erga suas mãos em gratidão e adoração ao Senhor. Diga ao Senhor: Pai, eu não te troco por nada, porque em mim não há espaço para mais nada além do Senhor. Vem, Senhor, neste lugar o teu reino. Vem em meu coração o teu reino e seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos para a parte mais importante da noite, que é nos assentarmos à ceia, à mesa com o Senhor. Pode se sentar, igreja. Em 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? Então, o que nós estaremos fazendo agora é um memorial, é uma lembrança daquilo que o Senhor fez para nos resgatar, para nos redimir. Porque diz as Escrituras que Deus se agradou de moê-lo, porque aquele que não era pecado se fez pecado por nós, e ele foi moído não pelas transgressões dele, mas pelas minhas, pelas nossas transgressões. Eu ouvi uma mensagem essa semana dizendo que a pessoa dizendo que ele achava um absurdo terem escolhido soltar Barrabás e crucificar Jesus. E eu não entendi aquilo na mensagem. E eu não entendia a razão de terem soltado Barrabás, até entender que Barrabás sou eu. Barrabás sou eu. Ele foi para a cruz no meu lugar. Ele foi para a cruz no seu, no nosso lugar. Então, o memorial da ceia é uma lembrança do que ele fez por nós. Chamar os casais que nós convidamos para nos ajudar aqui. Isso. Glória a Deus. Aleluia. O que nós vamos servir e tomar é pão e suco de uva. Nós não cremos na transubstanciação e nem consubstanciação. O pão não vai se tornar outra coisa senão porque ele deve se tornar no seu organismo. De igual forma, o suco da videira. Por que o suco da videira? Porque nós somos uma igreja abstêmia. Nós não ingerimos bebida alcoólica. Nós entendemos que, como uma igreja que serve ao Deus vivo e tem como uma de suas bases doutrinárias o resgate de vidas que estão oprimidas pelo vício, apresentarmos num momento tão solene, tão nobre como este, a bebida alcoólica. Então nós entendemos isso. Por isso é suco da videira. Amém? Enquanto você recebe, você aguarde para que nós celebremos juntos, para que nós ceiamos juntos. Amém?
Pode vir. Há um lugar de cura e nessa mesa Ele te perdoa e troca tuas cadeiras por uma coroa. Venham todos para a mesa, há um lugar para você. Condenação não chega à mesa, mas há um lugar para você, para você. Porque todas as vezes em que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer, beber o pão do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pai, aqui está, Senhor, este pão que representa o Teu corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Nós pedimos, Senhor, santifica, Senhor, este elemento, para que, ó Deus, a Tua graça nos supra no dia que se chama hoje e em todos os dias de nossas vidas. Em nome de Teu Filho Jesus, como do pão, faça de graças. Aleluia. Pai, aqui está o suco da videira. Nós te apresentamos, Senhor, e consagramos a Ti, Deus, como memória eterna, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito
e da expectativa de tudo como o Senhor ainda tem por fazer em nós, por nós e através de nós. Nós recebemos com ações de graça daquilo que o Senhor santificou sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro essa com ações de graças. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, debaixo da tua graça e do teu favor, Senhor, nós chegamos até aqui. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, Deus, não estaríamos aqui, Senhor. O que seria de nós se não fosse, Senhor, o Senhor, se não fosse a tua cruz, se não fosse o teu sangue vertido naquela cruz? Por isso, Senhor, nós te bendizemos. E nessa noite, renovamos a nossa aliança com o Senhor, dizendo: Deus, continua, Senhor, a fazer os teus sinais, prodígios e maravilhas em nós, por nós e através de nós. Usa-nos como instrumentos da tua verdade, usa-nos como luzeiros neste tempo de trevas, Pai. Usa-nos como mensageiros da vareda de fogo, para que anunciemos a tua palavra, para que proclamemos Cristo Jesus, Rei das nações, para que venha o teu reino e seja feita, a começar em nós, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Faz assim conosco, Pai, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Filho e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo, hoje e eternamente. Amém. Cobre o Senhor com teu anel de graça, com teu manto de graça e com teu anel de fogo. E despede no Senhor por uma semana bendita e agradável na tua presença, para que possamos, Senhor, ampliar nossos termos e conquistar territórios em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Antes de sair, dê um abraço a pelo menos 3 pessoas, profetize sobre a vida dessa pessoa em nome